Sejam muito bem-vindos à primeira aula do desafio Social Media na Prática. O meu propósito aqui é te apresentar esta profissão, este mercado de social media, de forma 100% prática. Não quero te entregar teoria que não vai te ajudar em nada, enrolação ou ficar enchendo linguiça aqui até o final da aula com coisas desnecessárias. Aqui você vai aprender o que você realmente precisa saber para começar do jeito certo, ou seja, independente se você já é social media ou não é, se você acha que dentro do seu mercado, dentro da sua carreira, você não está indo pelo caminho certo por algum motivo, essa aula vai te ajudar e muito. E aqui hoje você vai aprender comigo a estruturar do zero um serviço que vale R$2.000. A gente sabe que um social media ele tem a capacidade de cobrar entre R$1.200, R$1.500, R$2.000 inicialmente já com um único cliente. Então, sabe o que é um único cliente de social media estar te dando um salário mínimo, por exemplo? E é algo super possível mesmo que você seja iniciante. Eu falo muito isso lá na SM Class, que é meu treinamento para social media, que eu falo, gente, vocês que são iniciantes, estão começando na profissão, vocês têm total capacidade de estarem cobrando um salário mínimo, porque não é o fato de você ser iniciante que vai diminuir o teu valor profissional se você domina a profissão. Então, ouviu o que eu falei? Se você dominar a profissão, independente se você estiver começando hoje, você já pode cobrar esse valor e é o que eu quero fazer com você aqui hoje, te mostrar o que você precisa saber para dominar a profissão nessas próximas 3 aulas, nos próximos 3 dias. Então, nós começaremos através dessa primeira aula, na qual eu vou te ensinar a criar um serviço do zero que vale R$2.000. Na aula de amanhã eu vou te ensinar a prospectar os clientes que pagam esse valor. Então, como eu consigo esses clientes, onde eles estão, como eu abordo tudo isso, você vai aprender na segunda aula. E já na terceira aula eu vou te ensinar a vender do jeito certo. Débora, se um fulano me abordar, um conhecido, um cliente, o que eu faço, como eu vendo, como eu convenço essa pessoa de que eu sou a melhor opção, que eu tenho uma solução, como eu faço para eu nunca perder clientes. Eu vou te ensinar na terceira aula. Então vamos começar, porque como eu te falei, se aqui não vai ter teoria, não vai ter injeção de linguiça, eu tenho que ser a primeira pessoa a apoiar isso. A primeira coisa que eu quero que você saiba enquanto social media é que você tem muitos motivos para ser um social media. Eu quero muito te lembrar desses motivos. Por quê? Porque você não pode esquecer o motivo pelo qual você entra. Muitas pessoas dentro do nosso mercado acabam colocando execuções do trabalho como coisas muito maiores do que realmente são. Então, tem pessoas que falam, Débora, eu tenho muita dificuldade de prospectar, eu tenho muita dificuldade de criar, de escrever, como é que eu vou dar certo nesse mercado? E eu sempre falo, olha, a tua vontade de dar certo, ela tem que ser significativamente maior do que o teu medo. Caso contrário, você não vai dar certo, não é só em social media, não, é em qualquer outra profissão que você tentar. Porque toda profissão você vai ter que entregar um trabalho, vai ter que lidar com o cliente, vai ter que prospectar, vai ter que vender. E se você não dominar isso, que é a base de qualquer profissão digital, se você quer, que nem eu, tá trabalhando da sua casa, então estou aqui no sofazinho da minha casa gravando essa aula para você, se o teu sonho é estar na tua casa trabalhando perto da tua família, você vai ter que trabalhar numa profissão digital. E se você quiser trabalhar em qualquer profissão, você precisa dominar os pilares que eu vou te ensinar nessas próximas 3 aulas. Então, por que não aprender esses pilares comigo e trabalhar enquanto social media, no mercado que é tão simples? Eu sempre falo, social media é um mercado simples. Eu disse simples, não disse fácil, mas é um mercado muito simples. Qualquer pessoa que inicie hoje, em 30 dias, está fazendo dinheiro, está ganhando pelo menos um salário mínimo com pelo menos um cliente. Isso eu posso garantir, porque eu tenho números, tenho dados dentro do meu próprio treinamento. Então, quais são os motivos, Débora, que você considera para que uma pessoa se torne social media, né? Eu anotei alguns aqui, eu vou ler para vocês. O primeiro deles é esse daqui que eu falei, né? Você vai estar trabalhando de casa. Então, olha que legal, pensar que você vai estar na sua casa. A graça de ser social media é a graça de trabalhar pela internet. Você não tem uma ligação com um local físico, a não ser que você trabalhe numa agência física. Então, Débora, eu encontrei um trabalho numa agência, só que é presencial. Tudo bem, mas foi uma decisão sua. Porque normalmente os social medias que empreendem, ou seja, eles não se filiam a uma agência, eles estão com seus próprios clientes, que às vezes estão a quilômetros de distância, estão em outros estados, outros países. Quantos social medias não têm clientes em outros países? Todos os meus clientes majoritariamente são de outros estados, então eu não tenho contato. Eu trabalho 100% remoto, da minha própria casa. O segundo motivo é que você não precisa de um ensino superior. E quando eu falei isso aqui lá no meu Instagram, muita gente me criticou, né? Como falar assim, nossa, Débora, mas aí você está
jogando a profissão muito lá embaixo, falando que as pessoas não precisam de ensino superior. Não tô jogando a profissão lá embaixo. Eu tô falando uma verdade, ninguém precisa de ensino superior para ser social media. A pessoa pode ter, claro que ela pode. É interessante que ela tenha para se aprofundar se ela quiser. Mas você não precisa. Eu falo isso porque eu tô aqui te ensinando, eu tenho mais de 800 alunos, estou na 4ª turma da SM Class, tenho mentoria com mais de 20 pessoas lá dentro e eu não tenho ensino superior. Porque não é o ensino superior que vai te garantir autoridade enquanto social media. E nenhum dos clientes que eu trabalhei, por maiores que fossem os nomes, me perguntaram, Débora, qual é a tua formação? Em qual faculdade tu te formou assim, por obséquio, sabe? Só para ter certeza se eu te contrato ou não. Ninguém nunca perguntou isso. Porque para você ser social media, da mesma forma que para você ser designer, você ser filmmaker, você precisa ter a habilidade de saber mostrar a qualidade do teu trabalho. E não ter uma formação, ensino superior, coisa do tipo. Não é isso que vai te dar o que você está buscando. A terceira coisa, o terceiro motivo, é que você pode fechar clientes do mundo inteiro. Então é justamente o que eu falei. Cara, imagina que loucura. Eu tenho alunas na minha mentoria, por exemplo, que têm clientes nos Estados Unidos. Então, são pessoas que estão assim, em outro local, outro país, e estão aqui querendo o serviço dessas pessoas, procurando profissionais, principalmente no Brasil, porque o marketing do nosso país é muito mais avançado, então as pessoas dominam estratégias muito melhores. Então, o nosso mercado é um mercado total oceano azul, sabe? O quarto motivo é que você ganha à medida dos seus esforços e das suas capacidades. Todo mundo aqui sabe que quem tem mais tempo consegue trabalhar mais. Se você consegue trabalhar mais, você vai conseguir mais clientes. Se você consegue ter mais clientes, você consequentemente vai ganhar mais. Mas também se você trabalha menos, você tem menos tempo, você vai ter menos clientes, o que não quer dizer que não já vai estar bom, né? Imagina, Débora, eu tenho 3 horas de trabalho por dia, apenas porque eu tenho um filho, eu tenho tal situação, tal circunstância, e eu só consigo atender 2 clientes. Tudo bem que esses 2 clientes sejam 2 clientes de R$1.500, R$2.000, para você estar tirando aí R$3.000 ou então 4, entendeu? Ou 3.000 ou 4.000 reais. Então, olha que legal, você já pode estar tirando com apenas 2 clientes, se você souber precificar o seu serviço e entregar um serviço de qualidade. Então, não é tanto como se isso fosse uma limitação, mas a gente precisa entender que é a medida dos nossos esforços, assim como qualquer outro tipo de profissão na qual a gente empreende. O quinto motivo é que tu pode começar só com um celular e um notebook, que foi assim que eu comecei. Eu comecei apenas com o meu celular. E aí depois eu tive condições de comprar um notebook, eu usava o notebook do meu pai emprestado, que não era muito bom, mas era o que nós tínhamos. E depois eu consegui comprar um notebook. Então, por muito tempo eu trabalhei só com celular, tanto que as artes dos clientes eu criava pelo celular, os conteúdos eu escrevia pelo celular. Então, é uma profissão que você consegue começar com o que você tem agora. Se você estiver me assistindo de um celular ou de um computador, esse celular, esse computador deveria estar te dando dinheiro. E por quanto tempo você tem usado o teu celular, o teu computador, enfim, as coisas que você costuma usar dentro da tua rotina, de forma só a, de fato, consumir conteúdo alheio, mas nunca ganhar com isso. Então, essa profissão é a chance de tu pegar esses equipamentos que você tem e realmente usar a teu favor, né, para colocar dinheiro no teu bolso. O sexto motivo é que você não precisa contratar ninguém. Então, você não precisa necessariamente estar com alguém ao teu lado para trabalhar contigo, né? Então, eu comecei sozinha e depois de 6 meses trabalhando sozinha, o Gustavo veio trabalhar comigo, que é meu marido. Então, nós começamos a trabalhar junto, que, aliás, é o 7º motivo, é que você pode chamar um parceiro seu, um companheiro, para trabalhar com você. Débora, tem uma amiga que ela entende muito, Débora, tem uma irmã que ela entende muito, e se eu escrevesse os conteúdos e ela fizesse o design? E se eu fizesse o design e ela fizesse os conteúdos? Tudo são possibilidades, e no nosso mercado isso é muito, muito, muito possível. O 8º motivo é que você pode começar com poucas horas no seu dia. Então, eu compartilhei um relato no meu Instagram nos últimos dias de uma mãe que falou que tinha pouquíssimas horas por dia e ela já estava fazendo R$8.000 com uma criança pequena. Ela cuida de um bebê pequeno, cuida da casa, não tem ajuda. Então, com poucas horas no dia, se bem produtivas, eu ensino isso na SM Class, como você pode ter uma rotina produtiva. Eu tenho um curso só sobre produtividade lá na SM Class. Você vai entender como fazer com que essas poucas horas do teu dia realmente valham a pena, né? O 9º motivo é que você pode exercitar sua criatividade todos os dias. E o 10º é que você pode viajar o mundo e trabalhar de onde quiser. Essa liberdade geográfica que as pessoas tanto falam, né? Eu sei que, enfim, isso aqui é um pouco mais distante, por exemplo, para mim já foi um desejo. Hoje, minha grande bênção realmente está trabalhando de casa. Eu não tenho mais esse sonho tanto de viajar o mundo, mas eu fico muito feliz de estar trabalhando já da minha casa. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: o social media é o profissional mais importante do digital. Você já parou para pensar nisso? Dentro de todas as profissões, se não tiver um social media à frente daquele projeto, o projeto não tem como caminhar.
O gestor de tráfego que cuida dos anúncios online de uma conta, de um perfil, precisa que aquele perfil esteja com bom conteúdo sendo produzido, ou seja, ele precisa de um social media. O designer, para ele conseguir trabalhar dentro de um perfil do Instagram, ele precisa que alguém escreva os conteúdos, então ele vai precisar de um social media. O filmmaker precisa que alguém escreva os roteiros. O próprio expert, né? Então o dono daquele perfil, seja um infoprodutor, seja um prestador de serviço, que pode ser seu cliente, ele vai precisar em algum momento de alguém que o ajude a conseguir manter aquela criação, manter a constância, organizar aquele perfil. Então não existe uma forma dessas pessoas não precisarem da gente. Ou seja, olha que loucura, o social media não só é o profissional mais importante do digital, como sem ele, nenhum outro profissional consegue tocar muito bem o seu trabalho e gerar os resultados de forma completa. Mas olha que coisa interessante, o social media, se ele estiver sozinho dentro de um projeto, ele já consegue gerar muito resultado. Então, se o cara não tiver nenhuma outra pessoa dentro da equipe, tiver só o social media, a gente já consegue criar conteúdos muito bons e gerar os resultados que a gente realmente é capaz de gerar. Então, o social media ele não é só o profissional mais importante do mercado digital, como ele tem uma essência, e quando eu falo essência, eu ligo é essencial, muito grande. Sem ele nada acontece, mas se tiver somente um dele, as coisas já acontecem. E se ele é o mais importante do mercado digital, isso liga a gente ao fato de que o social media ele é hoje o profissional mais buscado. Então, hoje, quase todo prestador de serviço, todo médico, todo nutricionista, toda pessoa que está querendo se posicionar na internet precisa de um social media. Todos já tiveram experiência com pelo menos um profissional de social media, ou então se ainda não tiveram, estão à procura de um profissional de social media. E eu preciso deixar bem claro, eu ia falar isso lá mais pra frente, mas eu vou falar desde aqui. Nós temos muito mais CNPJs abertos dentro do Brasil hoje do que quantidade de social medias capacitados. Profissionais realmente capazes de pegar esses profissionais, esses empreendedores, esses negócios e atuar com eles de modo a gerar resultado. Então, cara, você tem mais de, sei lá, 1.000 clientes por social media com toda certeza. E detalhe, ninguém precisa de 1.000 clientes aqui. 5 clientes, 6 clientes, às vezes já mudariam completamente sua vida. Se você tiver 5 clientes de R$2.000, você já está fazendo R$10.000 por mês. Então ninguém precisa de 20 clientes, 30 clientes. Para mudar de vida nesse mercado, você precisa de apenas 5 clientes, pagando o valor de R$2.000. É isso que você precisa. Mas, Débora, então para eu estar atuando nesse mercado, quais são as habilidades que eu preciso ter? E, de fato, a gente precisa entender uma coisa. As habilidades que eu vou te falar agora são coisas que você precisa ter para atuar no mercado de social media. O que não significa que você não pode desenvolvê-las enquanto você atua, tá? Deixo isso muito claro. Então, tenho muitos social medias, muitos alunos, por exemplo, que eles precisam melhorar em alguma dessas habilidades, mas eles já estão fazendo dinheiro, já estão com clientes, já estão em projetos e eles estão ali crescendo, se desenvolvendo enquanto eles estão atuando enquanto social medias. Então você não precisa esperar o momento perfeito no qual você domina todas essas habilidades para começar no mercado. Deixa isso bem claro, tá? E quais são essas habilidades, Débora? A primeira delas é a habilidade da organização. E por que organização? Débora, nossa, mas eu sou muito bagunçada, minha cama é uma bagunça, minha casa é uma bagunça. Cara, entenda uma coisa. A gente está falando de organização no trabalho, ou seja, a capacidade de lidar com prazos, lidar com horários, a capacidade de prometer uma coisa e de fato entregar, fazer aquela entrega naquele período de promessa, a capacidade de pegar os conteúdos dos clientes, organizar dentro de um documento, de modo ao cliente conseguir compreender muito bem. Essa é a organização que a gente fala, né? Ninguém aqui quer saber como é que funciona a organização da sua casa. A gente quer saber o seguinte, cara, você consegue organizar as informações para mim? Você consegue entregar isso aqui no prazo? Você consegue entregar na data? Você faz isso? Então pronto, acabou. Você é um profissional que já tem uma habilidade que a gente precisa no nosso mercado de social media. A segunda habilidade que você precisa ter é a adaptabilidade. Por quê? Porque como social media, você vai trabalhar em muitos projetos diferentes. Então, Débora, você já trabalhou com quantas pessoas? Cara, de diversas pessoas e de diversos nichos diferentes. Desde infoprodutores que vendiam treinamentos, infoprodutores que vendiam mentorias, desde médicos, nutricionistas, lojas, então, empresas. Então, eram muitos mercados diferentes e eu tinha que entrar naquele mercado às vezes e em pouco tempo já compreender aquele mercado de uma vez e me esforçar para estudar, me esforçar para entender como funcionava. Então, a adaptabilidade ela entra como uma habilidade
que todo social media precisa ter se ele quiser atender diversos nichos, né? E eu recomendo muito que vocês tenham isso. A terceira habilidade que você precisa ter, na verdade, é a comunicação. E quando eu falo comunicação, deixo bem claro que é o seguinte: não é a capacidade de dar uma aula, não é a capacidade de ser a pessoa mais desenvolta diante de uma câmera. Comunicação, gente, é a capacidade de você ser compreendido, se fazer compreendido. Ou seja, diante de um cliente, diante de uma conversa, diante de uma ligação, diante de uma reunião, diante de uma conversa pelo próprio WhatsApp mesmo. Você saber explicar para o cliente os motivos pelos quais você é um bom profissional. Você saber contornar uma determinada situação que talvez não tenha ficado tão clara. Você saber estar presente, responder rápido, ser disponível de segunda a sexta dentro dos horários comerciais, obviamente. Mas essa capacidade de ser uma pessoa na qual a gente compreende o que ela fala e ela compreende o que a gente fala. Então, a comunicação que entra aqui não é o quão bom você é em gravar reels, ou quão bom você é em fazer lives no Instagram, ou se você é a melhor pessoa do mundo dando uma aula. Ninguém quer saber disso. Isso definitivamente não é necessário para o nosso mercado. Mas, obviamente, se você for, vai ser um X a mais, né? Mas a grande questão aqui é você precisa se fazer compreendido. O cliente ele precisa entender que você é capaz de ser uma pessoa que ele consegue confiar e conversar de modo a se alinharem sempre. A quarta habilidade que eu anotei aqui é a criatividade. Eu deixo bem claro que quando eu falo criatividade, eu não estou falando que vocês precisam ser profissionais inovadores. Eu odeio essa palavra, praticamente assim, é uma das piores palavras que já inventaram, que trouxeram do nicho das startups para o nosso mercado. Por quê? Porque inovação, 90% das vezes é uma mentira, gente. A inovação nada mais é do que uma ideia muito antiga que ninguém usa mais, trazida à tona novamente, né? Então, tudo que a gente pensar, seja numa ideia de conteúdo, seja para um perfil, já foi criado, já foi falado anteriormente. Outras pessoas já tiveram aquela ideia, você não está sendo inovador e a gente praticamente nunca vai ser. Porque nós somos, primeiro, recortes daquilo que nós consumimos. Como que nós vamos ser inovadores, né? Como criar uma coisa completamente do zero e original. Criatividade não está ligado a ser original, nem a ser inovador. Criatividade está ligado a ter boas ideias, por mais que essas ideias já tenham sido tidas anteriormente, ou pegar ideias de outros nichos, ou simplesmente saber criar conteúdos que envolvam aquele público, independente desse conteúdo ser original ou não. Então, criatividade não tem nada a ver com inovação ou necessariamente com originalidade. Criatividade tem a ver com a sua capacidade de escrever bons conteúdos. É basicamente isso que você precisa ter. E por último, a parte da escrita, né? Então, a habilidade maior, majoritária de um social media é conseguir escrever bons conteúdos. Quando eu falo escrita, gente, é um domínio mínimo de linguagem, da língua portuguesa, da gramática, é ter coerência, ter coesão nos seus textos, é saber pontuar bem, não saber pontuar perfeitamente, né? Mas saber pontuar bem, se fazer compreendido nas palavras, entre as linhas. Então, isso é muito importante para um social media. Débora, quais equipamentos você acha que eu preciso ter? Eu falei isso lá nos motivos e eu vou repetir aqui porque eu quero deixar muito claro que você está dentro dos padrões para se tornar um social media. Você só precisa ter 2 equipamentos para iniciar dentro do nosso mercado. Um único celular, como esse aqui, um único celular e um notebook. Ou um celular ou um notebook também. É uma boa opção. Você pode começar só com o celular ou você pode começar só com o notebook. Por quê? Porque, de fato, a nossa profissão não exige da gente grandes aparelhos, sabe? Tipo um designer que precisa do melhor notebook, porque senão ele não consegue rodar ali os melhores aplicativos que ele costuma usar. Ou então o filmmaker, que ele precisa de uma boa câmera, ele precisa de um bom notebook para renderizar as coisas, precisa, enfim, de memória. A gente não tem tanto isso, a gente só precisa de um celular bom mesmo para criar bons conteúdos, stories, saber escrever, tirar boas fotos e, enfim, né? Tudo bem, a gente entende. Então, basicamente, a gente só precisa disso enquanto equipamentos para conseguirmos ser bons social medias. Por aqui, até aqui, tudo certo. A gente já entendeu, basicamente, que o social media é o profissional mais importante do mercado digital. Eu te passei mais de 10 motivos do porquê você deve ser um social media. Quais habilidades você precisa ter, quais equipamentos. E agora eu vou falar quais são os problemas que um social media resolve antes de te ajudar a estruturar o teu serviço de social media. E quais são os problemas que um social media resolve dentro do projeto de um cliente, para que você saiba se posicionar como uma solução diante desses acontecimentos, dessas situações que o teu cliente pode estar vivendo, tá bom?
Problemas gerais, falta de estratégia. Então, o social media ele tem que ter esse domínio de estratégia de conteúdo, justamente porque é ele quem vai nortear aquele cliente de qual estratégia eles vão tomar diante da situação ou diante do objetivo que eles precisam atingir. Então, se a gente precisa vender mais, a gente precisa criar uma estratégia de conteúdo que faça a gente encontrar as pessoas certas e gerar a conversão que a gente tanto espera. Ou seja, se a gente não tem domínio de estratégia de conteúdo, que aliás é uma coisa que eu ensino muito na estratégia, na SM Class, né, estratégia de conteúdo, a gente tem um módulo só sobre isso. Se você não domina estratégia de conteúdo, você não consegue resolver esse primeiro problema, que é um problema majoritário em todos os clientes. Todos eles, sem exceção, têm problemas de estratégia. E se você não domina estratégia, você não tem como solucionar esse problema. O segundo problema geral é conteúdo ruim. Obviamente, porque um puxa o outro, é uma consequência. Se eu não tenho uma boa estratégia de conteúdo, os meus conteúdos vão ser sempre fracos, vão ser conteúdos ruins. Conteúdos ruins não são conteúdos que as ideias talvez não sejam boas ou que quer dizer que eles são mal escritos. Não é nada disso. Na verdade, conteúdo ruim é aquele conteúdo que não gera o resultado que a gente precisa. Então, nós precisamos vender mais e o conteúdo não faz a gente vender mais, então aquele conteúdo é um conteúdo ruim. Por melhor da ideia que ele tenha sido, por mais que ele tenha viralizado, por mais que ele tenha dado muito engajamento, se ele não alcança o objetivo final, ele não é um conteúdo bom. Só que a gente só sabe qual é o objetivo final quando a gente tem uma estratégia de conteúdo. Então, se a gente não tem isso, a gente já não consegue resolver o segundo problema. O terceiro problema geral é não ter planejamento. Então, a falta de planejamento de conteúdo faz com que aquele cliente tenha que pensar no que ele vai postar no dia, ou às vezes um dia antes. Então, imagina quão difícil é manter a constância, postar todos os dias, aparecer o tempo inteiro para a audiência, ser presente para o público, se eu simplesmente não tenho planejamento. E o social media ele entra para resolver esse terceiro problema. Já o quarto problema é um problema geral que quase todo empreendedor, todo prestador de serviço, todo infoprodutor, todo possível cliente seu vai passar, que são as vendas baixas. O teu cliente não está vendendo. Primeiro porque ele não está aparecendo com constância, o conteúdo é ruim e não tem estratégia. Então, todos os pontos que eu falei anteriormente geram esse último problema. Ou seja, se você for o social media que resolve esses 4 pontos, você vai ser um social media requisitado. A tua agenda, ela não vai ter espaço mais para ninguém. Não vai dar mais para atender gente. Porque a galera vai estar, assim, implorando pelo teu serviço. E quais são os outros problemas que a gente resolve? Porque existe uma diferença entre os problemas gerais, que todo mundo geralmente tem, e os problemas pessoais, que são aqueles problemas que o teu cliente tem, mas ele não sabe que você sabe, mas você aprendeu comigo aqui na minha aula. Que é o seguinte, o teu cliente, ele tem um problema seríssimo de falta de tempo. Então, falta tempo para ele conseguir criar conteúdo. Por quê? Porque ele precisa estar com alguém, ele precisa estar com a família, estar com os filhos, estar com a esposa, ou então estar em algo, né? Então precisa estar na empresa, precisa ajudar a empresa a crescer, precisa estar cuidando de outras coisas na empresa, mas ele também sabe que a criação de conteúdo é importante. Ele sabe que o Instagram é importante, ele sabe que o marketing importa, mas como é que ele vai conseguir dar atenção para tudo? Ele não consegue, porque falta tempo. Então, esse é um problema que você pode bater porque você tem a solução. Fulano, justamente porque eu sou um profissional dessa área, porque eu tenho um planejamento e porque a gente sabe criar uma boa estratégia, você vai voltar a ter tempo para focar para o que realmente importa, enquanto eu cuido para você de algo que você sabe que importa, mas não tem tempo, que é o marketing. Entende? O segundo problema pessoal que o teu cliente tem é a perda de domínio de mercado. Ele sabe que o fato dele não ser constante, não aparecer e não ter um bom conteúdo faz com que a concorrência dele, que normalmente não é boa, às vezes não é tão boa quanto ele, tome os clientes que eram para ser dele, tome os pacientes que eram para ser dele. Então ele tem essa noção que se ele continuar da maneira como ele está enquanto marketing, ele vai perder espaço no mercado. E o último problema pessoal puxa o outro, que é obviamente o medo da concorrência. Então, às vezes, a concorrência do teu cliente está com marketing melhor, porque eles já contrataram social media, já contratou alguém que cuida dessa parte, e o teu cliente não. Então, a questão de você saber esses problemas te ajuda, justamente quando você estiver diante de um cliente, que ele te perguntar, beleza, mas por que eu deveria te contratar? Por que você deveria entrar para a minha equipe? Por que eu deveria gastar esse dinheiro com você? E você provar para ele que, na verdade, é ele que está perdendo o dinheiro por não te ter. Ele não vai gastar dinheiro quando ele te contratar. Ele já está perdendo dinheiro agora e ele só vai ganhar à medida que ele te contratar. Consegue entender isso? Ou seja, o serviço de um social media
se torna mais valioso à medida que mais problemas ele soluciona. Então, quanto mais o teu cliente compreender que você está lá para solucionar problemas, e quanto maiores forem esses problemas, mais valor ele vai dar. Ele vai falar, caraca, olha o tanto de problema que ela resolve. Olha o tanto de peso que ela tirou das minhas costas. Olha como ela me deixa em paz, ela me deixa tranquilo aqui para cuidar da minha empresa, para fazer o meu negócio crescer. Enquanto eu sei que tem alguém capacitado, que é você, né, fazendo o meu negócio crescer, fazendo o meu negócio dar certo. Enquanto eu vou poder cuidar de outras áreas, vou poder tocar minha família, vou poder viajar com tranquilidade, porque eu contratei um bom social media para minha empresa. Então, é isso que você resolve à medida que você domina os problemas do teu cliente. E agora, bora entender o que o social media faz dentro da própria profissão e o que ele definitivamente não faz. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: social media é um profissional responsável pela parte de criação de conteúdo de forma um pouco mais resumida, ou seja, ele não vai cuidar de outras áreas que não sejam criação de conteúdo. Ou seja, na listinha aqui que eu montei para você, tem assim, o que o social media cuida, o que o social media faz. Estratégia de conteúdo, ou seja, ele vai nortear para onde nós vamos apontar. A parte escrita do conteúdo, então é claro que você vai escrever esses posts, essas ideias vão sair da sua cabeça e você vai desenvolvê-las. O planejamento de conteúdo, então a organização disso, que dia nós vamos postar, que horário nós vamos postar, onde nós vamos encontrar esses posts, em qual ferramenta, é no Trello, é no Notion, qual ferramenta nós vamos organizar esses conteúdos. Gestão do perfil, então vamos subir o post, bora olhar ali os stories, vamos olhar os stories. Já subiu os stories, já está acompanhando, está indo tudo bem? Está indo tudo bem. Análise de métricas, como está o resultado desse post, quantos números deram, a gente está batendo a meta de curtida, a meta de comentário, a meta de salvamento, enfim. E o agendamento dessas publicações, então já deixar tudo organizado e agendado para elas só subirem, acontecerem de forma praticamente automática. Isso é o que o social media faz. Ele faz exatamente isso. E o que o social media definitivamente não faz? O social media não está aqui para cuidar da agenda do cliente. O social media não está aqui para fazer anúncios online, tráfego pago. O social media não está aqui para estar disponível 24 horas como um atendimento, como um atendente virtual. Acho que nem atendente virtual, obviamente, fica assim. E o social media não necessariamente está aqui para fazer design. Ele pode fazer, mas design, geralmente, quem faz é o designer gráfico. Então, é o profissional responsável por isso. Então, o social media ele não precisa. Ele pode fazer se ele quiser. E se ele quiser ter uma forma de cobrar mais por isso, ou se ele quiser simplesmente ficar responsável pelos posts, né? Pela qualidade disso, pela execução disso. Então, olha a porrada de coisa que a gente faz e a quantidade de coisas que a gente não deveria fazer e que tantos profissionais, às vezes, no mercado vendem, né? Então, você não precisa vender nada disso. Você só precisa dominar o que, de fato, é da tua área, é do teu mercado, é do teu domínio, de fato. Você não precisa estar procurando funções aleatórias para estar enchendo o teu serviço de coisa que, na verdade, você não domina, tá certo? Então, Débora, baseado nisso, o que eu coloco no meu serviço para ele valer mais? Para fazer o meu serviço valer alto, de fato. Então, eu poder cobrar aí R$1.500, R$2.000, enquanto social media ainda esse ano, né? Então, porque meus contratos estão baixos, ou então eu estou só com um contrato de R$1.000, R$1.200, o que eu faço? Para conseguir clientes que estejam dispostos a me pagar R$1.500, R$1.200, ou melhor, R$2.000, R$2.500. Como é que eu faço para subir esses valores e, de fato, estar vivendo melhor de social media? Porque vivendo a gente já vive, né? Imagina, cada cliente pagando salário mínimo, pô, a gente está bem. Agora, imagina, viver melhor ainda. O que eu faço? Entenda uma coisa, se você aprende a estruturar um serviço que vale R$2.000, você não vai estar ganhando menos de R$1.000, menos de R$1.500. Entendeu? Porque você já aprendeu com a régua lá em cima. Então, é por isso que eu já estou te ensinando um serviço que vale esse preço. Porque no mínimo, do mínimo, do mínimo, você já vai estar tirando o salário mínimo para o cliente. Se eu fosse te ensinar o que tem no serviço que vale R$1.000, aí você está ganhando no máximo R$500, entendeu? A gente tem que jogar a régua lá para cima, que é para, de fato, você conseguir bons resultados nesse mercado. Primeiríssima coisa que tem que ter no teu serviço, estratégia de conteúdo. A estratégia ela é um mapa, ela que guia, que direciona o que a gente vai postar. Por quê? Porque é na estratégia que a gente define os formatos, as quantidades, modelos, estilos, em que a gente vai se basear, qual vai ser o nosso objetivo final, quantos posts a gente vai ter que fazer para atingir esse objetivo. Então, é na estratégia que a gente cria um mapa do resultado do cliente. Então, a estratégia de conteúdo ela precisa existir. Eu ensino muito, muito disso
lá na SM Class. A segunda coisa que tem que ter no teu serviço para ele valer mais é uma análise de mercado muito bem feita. Ou seja, se você for a primeira social media daquele cliente, ou se você não for, mas for a primeira a entregar isso, ele vai perceber toda a tua diferença, que é o quê? Você vai pesquisar, analisar e apresentar uma visão em relação aos concorrentes do teu cliente e como ele pode se sobressair dentro do próprio mercado no digital. Então, fulano, sabe o Instagram do teu concorrente? Então, a gente encontrou vários furos aqui e a gente vai tampar todos esses furos com o teu perfil, ou seja, você não vai ter nada que ele tenha e você ainda vai ter coisas muito melhores e apresentar isso para ele dentro de uma boa análise, tá certo? A terceira coisa que tem que ter no teu serviço para ele valer muito mais alto é o seguinte: a parte de criação de conteúdo, ela ser muito redonda. Ou seja, você fazer toda a parte de copy, que é a parte escrita, né? Muita gente pergunta, Débora, mas o que é copy? Copy é a parte escrita, porque é o nome técnico que a gente usa aqui no marketing, né? Então, toda a parte escrita dos feeds e dos stories. Então, Débora, eu entrego sequência de conteúdo também? Você recomenda entregar roteiro para o cliente? Então, lá dentro da SM Class eu tenho um curso chamado Story Relier, que é um curso bônus que todo mundo que entra na SM Class recebe. E lá eu te ensino a criar sequências para que tu não dependa do teu cliente estar gravando story, para que tu possa postar e o teu cliente ver valor no teu trabalho, mesmo que ele não precise gravar nada. E sequências que realmente funcionam, tá? Que realmente dão resultado, que realmente geram engajamento. Ou seja, você vai conseguir fazer toda a parte de escrita, tanto do feed quanto dos stories. Curadoria de conteúdo, que é a busca por boas ideias e conseguir pegar boas informações, bons dados, tudo isso a gente faz na parte de curadoria. Planejamento, organização e criação de cronograma. Tudo isso é criação de conteúdo de forma bem redondinha para tu entregar para o teu cliente. Ele está muito satisfeito de que você está fazendo tudo. Isso tem que ter no teu serviço nessa ordem. A quarta coisa que tem que ter no teu serviço para ele valer mais caro, e aí eu deixo bem claro, um serviço de social media de R$2.000 tem que ter isso aqui. Tem que ter isso bem daqui que eu vou te falar agora, que é o seguinte: design. Design nada mais é do que pegar aquele conteúdo que está escrito e trazer ele para o mundo real. A gente só posta um conteúdo com a arte. Então, quando é que a gente tem um carrossel? Quando alguém montou o design. Então, é importante que, se você quer cobrar R$2.000 no teu serviço, você esteja oferecendo criação de conteúdo, a parte estratégica junto com o design, que é para o teu cliente já receber ambos numa só embalagem. Então, design, eu digo aqui que ele é a personificação dos conteúdos. Então, a gente pegar o que está escrito e trazer para a vida real. Então, não tem como a gente acabar vendendo por R$2.000 um serviço, né, de forma iniciante, claro. Se você tiver muito mais experiência no mercado, isso é super possível. Mas, inicialmente, é muito difícil convencer um cliente a pagar R$2.000 se ele não estiver vendo as artes ou o design. Então, é melhor que você já venda com os designs, tudo dentro de uma embalagem só, tá? Então, eu até coloquei aqui, deve ser oferecido sempre que possível, né? Se você não puder, obviamente, tente fazer uma oferta para o cliente sem o design e mostrando total valor do teu trabalho sem isso. A quinta coisa que teu serviço precisa ter para ele valer mais são os operacionais bem definidos, que são aqueles serviços mais manuais, menos estratégicos, mas que todo social media tem que oferecer. Como, por exemplo, agendamento de publicação, análise de métricas, as reuniões. Isso tudo precisa estar incluído, porque além de um profissional estratégico, você também precisa oferecer essas funções táticas para que o teu cliente não tenha trabalho de ir lá e fazer isso, e ter que postar o próprio conteúdo, e ter que analisar as próprias métricas. Isso tudo você tem que ter no seu serviço. Por quê? Porque assim você vai estar oferecendo uma solução para o cliente que vai desde a base das coisas mais manuais até o estratégico. Isso é, obviamente, um serviço que vale R$2.000. Né? Tanto que agora vocês vão perguntar, Débora, quanto é que vale um serviço com todas essas funções? De forma bem sincera. No mínimo, e aí eu vou jogar muito para baixo, gente, muito para baixo mesmo. Um serviço com essas funções, se você estruturar o teu serviço de social media da forma como eu te falei agora, colocando essas funções, você, no mínimo, de uma forma que às vezes eu nem recomendo, tá? Vai estar cobrando R$1.500. Você pode cobrar R$1.500 um serviço desse, porque não vai estar valendo, vai estar abaixo do valor. Então, isso é uma coisa que você pode cobrar a partir de R$1.500. Mas eu recomendaria entre R$2.000 e R$2.500. R$2.000 e R$2.500. Por quê? Porque é uma forma de cobrar o justo pelo trabalho que você vai ter. Lembrando que questões como quantidade de postagens, formatos, isso tudo você define na hora que você estiver conversando com o cliente. Então, obviamente, um serviço
que vale entre R$ 2.000 e R$ 2.500. Então, olha que loucura, né? Um serviço tão redondinho que você entrega estratégia de conteúdo, a parte de criação, design, os operacionais, vale R$ 2.000. E aí você deve estar se perguntando, né, Débora, mas é realmente possível eu cobrar esse valor? Porque, obviamente, né, enquanto pessoa que talvez não me conheça tanto, para quem já me conhece, né, já sabe. Mas talvez enquanto pessoa que não me conheça tanto, você pensa que eu estou aqui falando tudo isso só para tentar te vender alguma coisa, né? Só que, na verdade, eu já fiz isso antes. Eu já provei isso antes para outras pessoas, anteriormente, eu provei para outras pessoas que queriam ser social medias, elas confiaram em mim e elas viveram justamente o que eu falei. Então, quando eu estiver falando aqui, vão estar aparecendo alguns depoimentos de pessoas, alunos meus da SM Class, que também já tiveram essa dúvida. Será que eu consigo viver desse mercado? Será que eu consigo cobrar esse valor? Será que eu vou conseguir um dia estar ganhando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 mil reais? E essas pessoas começaram a viver esse tipo de vida que antes elas ficavam só questionando quando elas realmente confiaram. Então, cara, eu vou acreditar no que a Débora está falando, eu vou segurar na mão dela, vou deixar ela me mentorar, e eu vou fazer exatamente o que ela está dizendo. E são pessoas que hoje vivem da profissão. Elas vivem de social media, vivem trabalhando em suas casas, vivem de criação de conteúdo, vivem criando conteúdo para empresários, empreendedores e prestadores de serviço, infoprodutores. Então, olha que graça, né? Você poder, de fato, compreender que isso aqui não é uma brincadeira. A gente não está brincando de trabalhar. Obviamente, nós estamos em casa com muito conforto, né? Mas isso é graças ao nosso trabalho, graças ao nosso mercado e às possibilidades que eles nos dão. Então, o que eu tinha dito anteriormente? Muita gente tem medo de concorrência, não tem? Débora, mas e a concorrência do mercado de social media? Como é que eu lido? Você tem que entender uma coisa. Falei esse dado no começo, vou falar ele agora. Existem mais CNPJs abertos do que social medias capacitados para atender cada um desses CNPJs. Então, se tem uma coisa que tem, são clientes. E você não precisa de mais do que 5 clientes. Você não precisa de mais do que 5 contratos para mudar de vida. É óbvio que depois dos 5, ninguém se contenta com 5. Depois de bater 10 mil, ninguém quer menos do que 10 mil. Mas você precisa entender uma coisa, você só precisa focar em 5. 5 médicos, 5 infoprodutores, 5 clínicas dispostas a te pagarem R$2.000. Isso é algo 100% possível, como você viu nos depoimentos anteriores, tá certo? Então hoje o que você aprendeu? Você aprendeu comigo que você é o profissional mais importante do mercado digital e que todos os outros profissionais precisam de você para que os trabalhos deles deem certo dentro dos projetos digitais. Você entendeu que o seu serviço, ele vale mais à medida que você resolve mais problemas. Então não tem como você simplesmente não dominar problema, e você viu uma porrada de problema que a gente falou hoje, né? Você entendeu quais são as atividades que você deve executar dentro do seu serviço, quanto você deve cobrar por isso, e eu provei que muitas pessoas vivem bem dessa profissão, e principalmente que a concorrência não existe, você tem que focar no seu, que com certeza teus 5, 10, 15, 20, 30 clientes estão por aí só te esperando. Ou seja, na aula de amanhã, eu vou te ensinar a prospectar e encontrar esses clientes dispostos a te pagarem R$2.000. Se você quer, de fato, viver de social media, você tem que estar comigo na aula de amanhã, que ela é só um complemento dessa aula aqui. Eu vou simplesmente te ensinar a prospectar do zero com o meu método, o mesmo método que eu ensino na SM Class, para que você realmente compreenda que eu não estou aqui para brincar, eu não estou aqui para te entregar migalha, eu estou aqui para te provar que é possível viver desse mercado. E eu queria deixar bem claro que no dia 11, esta quarta-feira, nós vamos abrir a 4ª turma da SM Class, meu treinamento mais prático e objetivo para quem quer se tornar social media. E enquanto isso, esse iPad aqui pode ser seu, porque simplesmente nós vamos sortear ele para os 15 primeiros alunos, entre os 15 primeiros alunos. Então, se você quer fazer parte da SM Class, você deveria estar no grupo VIP da SM Class, que você vai encontrar em algum lugar desse site aqui. Entra no grupo VIP, porque lá você vai receber o link em primeira mão, na quarta-feira, para se tornar meu aluno, ser mentorado por mim e ainda concorrer a esse iPad aqui, que pode chegar na nossa casa ainda esse mês. Esse iPad, Apple Pencil, tudo bem bonitinho, do jeitinho que você merece, para começar na profissão ou simplesmente se jogar agora de forma mais profunda, bem equipado. Eu te vejo na aula de amanhã e foi um prazer poder te ensinar, mais uma vez, a profissão social media na prática.